Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E hoje é dia de falar sobre política e eleições. Bom, e hoje a nossa discussão é sobre o papel da mulher no cenário político. Apesar de representarem mais da metade da população e do eleitorado brasileiro, não chega a 10% o volume de mulheres no Congresso Nacional. As mulheres brasileiras ocupam 42% dos postos de trabalho e chefiam 38% dos lares. No entanto, no que se refere à representação das mulheres no parlamento, dos 34 países latino-americanos, o Brasil ocupa a 30ª posição. No mundo, segundo o levantamento que considera 180 países, o Brasil está na posição 156. Por lei, desde 2010, os partidos políticos são obrigados a preencherem 30% das vagas com candidaturas femininas. Mesmo assim, dos 81 senadores, apenas 8 são mulheres. E dos 513 deputados, só 45 são do sexo feminino. No programa de hoje, a gente fala sobre os desafios do ingresso feminino na política e repercute os reflexos da desigualdade de gênero também nas políticas públicas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Cássia Botelho, ela que é diretora-geral adjunta da Câmara dos Deputados. Aqui ao meu lado está a Antônia Seva, ela é pesquisadora e coordenadora pedagógica da Rede de Desenvolvimento Humano. E também conosco aqui no estúdio está o José Eustáquio Diniz Alves, que é professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE e tesoureiro da Associação Latino-Americana de População. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da nossa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela rede social você tem duas formas, aí 2 canais diretos de comunicação com a gente aqui no estúdio. A primeira forma de você se comunicar conosco é pelo facebook.com/canal Futura Oficial, já a nossa página na rede social para você entrar em contato com a gente. Também pela internet tem o Twitter, que é o perfil @canal Futura, que você pode mandar a sua mensagem para a gente. Ou ainda tem a boa opção do bom telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098. Não perca tempo, mande o seu recado para a gente. Como você em casa aí percebe a participação ou a falta dela das mulheres na política brasileira. Quando você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos à Conexão, tudo bem com vocês? Quero começar ouvindo a Cássia, que está aqui com a gente, ela que está lá na Câmara dos Deputados há mais de 2 décadas e tem visto aí uma transformação, de certa forma, ainda lenta, ainda gradativamente aí pequena a participação da mulher, mas tem aumentado. Como é que você avalia a participação da mulher brasileira na nossa política, Cássia? Se nós pensarmos assim, desde a época da Constituinte, né, que nós tivemos 26 deputados no parlamento, hoje temos 45, ainda parece assim, bastante lenta, não é, essa transformação. Mas tivemos alguns avanços importantes, principalmente nos últimos 4 anos. Um deles foi a criação de um espaço de poder exclusivo da mulher, né, da parlamentar, que foi a Procuradoria da Mulher. Essa Procuradoria trata das denúncias em relação às várias causas relativas à mulher, violência, entre outras, e também recebe demandas da sociedade. Esse foi um trabalho muito importante, porque a partir da criação dessa procuradoria, outras procuradorias também foram criadas em assembleias legislativas e câmaras municipais no Brasil, num espaço de empoderamento da mulher. A partir do sucesso desse trabalho, também no ano passado, a gente teve a criação da Secretaria Especial da Mulher, que agora contempla essa Procuradoria da Mulher, e a Coordenadoria de Direitos da Mulher, que basicamente é composta pela bancada feminina da Câmara, não é? Então, por essas 45 deputadas. E o que mudou? Hoje, né, essas mulheres têm direito a voto num espaço muito importante, não é? Que é o colégio de líderes, né? São as reuniões entre os líderes dos diversos partidos que vão definir as pautas de votações da Câmara. Né? Então, é muito importante que, né, a mulher esteja ali presente, coloque os projetos, né, do interesse, de ponto de vista de gênero, da mulher então, não só estando presente, também elas têm se articulado cada vez mais para marcar presença nesse espaço. Marcar presença. Inclusive, também, a partir dessa criação da secretaria, as mulheres passaram a ter um espaço, né, nas falas, né, nas comunicações de liderança exclusivo, né, para as mulheres. Então, é um espaço de poder muito importante.
Antônio, como a gente consegue analisar, olhando para os dados no comecinho do programa que eu falei aqui, né? Mulheres já são a maior parte do eleitorado brasileiro, mas são aí nem 10% na representatividade política. Sim. Como é que a gente consegue analisar aí o nosso histórico da sociedade brasileira para ter esse quadro dos nossos representantes lá sendo ainda a maioria formado por homens? Eu estava até conversando com a Cássia, né, ali no camarim, que eu também, o lugar que eu me anuncio é muito lugar do movimento de resistência. Eu trabalho em ONG feminista, estamos escrevendo, eu e Xuma, que é a minha coordenadora, um livro sobre a participação das mulheres no âmbito da política. Isso, junto à rede de desenvolvimento. Enquanto a Antônia fala, a gente pode colocar o site então, da rede na tela. E a gente vem fazendo uma pesquisa desde o ano de 2010 e o que a gente observa é que a política é um espaço historicamente ocupado por homens, né? A gente também tem toda uma história de uma sociedade patriarcal, né? Então, com isso, vai criando uma série de barreiras de gênero, como a gente colocou, né? Das mulheres também, quando a gente fala em mulheres, a gente está falando dentro de toda uma pluralidade de mulheres, né? Assim, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres das periferias. Não existe um perfil da mulher brasileira, não existe um único diversos. perfil, né? São diversos perfis, digamos assim. Então, a política é um espaço historicamente ocupado por homens, né? É claro, assim, a gente estava até conversando sobre isso, em 1932, quando nós conquistamos o direito de voto, né? Ou seja, há 82 anos que somos cidadãs plenas, né? Assim, que temos direitos políticos, sociais e civis, mas até 1932 a gente tem uma história de luta, né? Daquelas primeiras, daquelas pioneiras no século XIX, Berta Lutz no século XX, que criou a federação, que foi uma instituição que tinha, uma instituição que até se disseminou por vários estados do país e que tinha um diálogo, um acesso muito grande ao Congresso Nacional. Então, quando a gente fala da mulher no âmbito da política, é uma conquista, né? Mas a gente acredita que ainda tem muitas barreiras ainda para a gente poder ultrapassar, para poder conquistar a paridade na política, né? Certeza. A gente quer paridade no âmbito da política. Deixa eu mostrar aqui para você de casa o livro que está aqui nas minhas mãos, que é o Mulheres nas Eleições 2010, de autoria do José Eustáquio Diniz Alves, está aqui. 2010, que foi esse ano, de certa forma, histórico para a política nacional, com a eleição no Brasil de uma presidente mulher, Dilma Rousseff, que está aí à frente do nosso país. E mesmo assim, na verdade, a gente ainda tem muito, como já falamos aqui, para correr atrás de representatividade da mulher. Mas eu queria ouvir de você, Eustáquio, de que forma a gente já vê que algumas leis que tentam prever cotas para a participação da mulher na política, elas têm de fato tido efeito aí na representação das mulheres frente às nossas câmaras, assembleias e câmaras de deputados, não? Aproveitando para falar do livro, Cristiano, porque esse livro foi resultado de um consórcio que se organizou para concorrer a um edital da Secretaria de Política das Mulheres, né? E esse consórcio a gente denominou de consórcio Berta Lutz, né? Exatamente em homenagem aí a uma sufragista que foi fundamental aí nessa luta pela conquista de voto feminino. E esse livro, ele reuniu pesquisadores, homens e mulheres de todo o Brasil, e eu recomendo, ele está disponível na internet, é só digitar o nome que acha facilmente. E uma das questões que motivou, né, essa pesquisa e todo esse trabalho é exatamente tentar entender por que as mulheres brasileiras avançaram tanto, né, em determinados setores sociais, como na educação, na saúde. Eu costumo falar uma coisa, as pessoas não prestam atenção, assim, não associam muito, mas é o seguinte: nas últimas 2 Olimpíadas, né, só para lembrar historicamente, as mulheres também eram proibidas de participar das Olimpíadas. A primeira mulher brasileira que participou de uma Olimpíada foi a Maria Lenk, que é do Rio, nas Olimpíadas de 1932. Foi o mesmo ano que conseguiu o direito de voto. Então, assim, as mulheres estavam excluídas da política e também dos esportes. Nos esportes, elas avançaram incrivelmente. Deu quase paridade nas últimas Olimpíadas entre homens e mulheres atletas do Brasil. Agora, as mulheres conseguiram 2 medalhas de ouro em Pequim, 2 medalhas de ouro em Londres e os homens uma só. Então, quem puxou o Brasil para cima foram as mulheres. Foram as mulheres.
Enquanto isso, na política, elas ainda estão. Ou seja, avançou em todas as áreas, mas na política não. Na política parlamentar, né? Porque também a gente tem de reconhecer, por exemplo, o Brasil está na frente em termos de candidatos a presidente. Por exemplo, os Estados Unidos têm 200 anos, mais de 200 anos de democracia, nunca teve uma mulher na presidência, nem na vice-presidência. A França, que fez uma revolução, que fez tanta coisa, também nunca teve uma mulher na presidência. Então, desse ponto de vista, o Brasil, de ter uma mulher no chefe do Executivo Nacional, é um avanço e mostra que a sociedade brasileira está preparada, né, para ter mulheres na política e que o eleitorado, que é mais importante, o eleitorado, ele apoia a participação das mulheres nas eleições. Uma das coisas que a gente chama a atenção nesse livro é que as duas mulheres, veja só, tinham 9 candidatos à presidência, 7 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres que concorreram no primeiro turno da eleição de 2010, elas tiveram 2/3 dos votos. A Marina teve 20 milhões de votos e a Dilma teve 45 milhões de votos. Então é o seguinte, se o eleitorado, essa que é a pergunta que a gente se faz, se o eleitorado vota em mulher para presidente da República, por que então tem tão poucas mulheres na Câmara Federal e no Senado? Essa pergunta eu quero ouvir a Cássia tentar responder para a gente. Sim, pois é. A gente até tem uma pesquisa do IBGE também no ano passado que ratifica isso que ele falou, mostrando que 74% da população quer mulheres, né, no seu parlamento. O que a gente observa? Fruto dessa sociedade bastante patriarcal, as próprias lideranças partidárias, né, elas têm essa visão muito patriarcal. Em termos de investimentos da campanha de uma mulher, a gente pode dizer que enquanto a gente gasta hoje, vamos supor, R$5, né, numa campanha de um candidato, a gente gasta R$1 na campanha de uma candidata, né? Além disso, tem a questão de colocar a mulher muito mais vinculada ao espaço doméstico do que ao espaço público. Então, é muito mais comum você ter uma vereadora, né, uma vereadora porque ela está ali perto do seu núcleo familiar, apesar desses números não terem aumentado muito também, a gente não passa aí dessa faixa de 12%, em média, assim, nos estados, mas é mais fácil, muitas vezes, ela ser uma vereadora porque está perto do seu núcleo familiar. Para ela ser uma deputada estadual, essa visão já é mais um pouco complicada. E uma deputada federal, então, é mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é uma questão muito cultural, né? Essa visão patriarcal e a questão de investir também, que os partidos investam. Apesar da gente ter essa lei de cotas, né, que a gente sabe que é de 30%, o fundo partidário de 5%, 10% no tempo de propaganda, né, nas televisões, e agora o TSE também, com a mini-reforma, ele tem que promover, tem até um vídeo lá que eles fizeram, não há mudança com silêncio, mulheres participem. A própria Procuradoria da Mulher da Câmara lançou uma campanha, a gente conseguiu, no ano passado, aumentar 44% o número de filiações de mulheres no partido, com a campanha Mulher Tome Partido, né, para que as mulheres se filiem, mas ainda é muito difícil essa cultura. Né? Essa questão que você coloca da maior dificuldade de mulheres se candidatarem ao Senado e à Câmara Federal, por conta da distância que elas teriam que se dispor a ficar da família, seriam uma das razões? Isso também é uma das razões, porque a nossa cultura é muito patriarcal, então a mulher está mais vista, e a própria mulher, né, aí tem, não é só uma visão do lado do homem, mas a própria mulher tem, no que diz respeito a ser mulher, ela tem uma dificuldade também, de quebrar esses laços. Tem várias pesquisas em relação à participação da mulher, inclusive uma que eu vou colocar rapidamente, um site para você de casa, no Senado Federal, senado.gov.br, tem a pesquisa do IBOP com o Instituto Patrícia Galvão, que fala sobre mais mulheres na política, fala que a maioria dos brasileiros apoia a reforma política para garantir maior participação das mulheres, a pesquisa citada aqui pela Cássia. Agora, pergunto para você, Antônia, por que, né, apesar de já termos aí algumas cotas, reservando espaço para as mulheres, essas cotas também já não são preenchidas? Elas não são preenchidas porque elas também não são cumpridas, né? O que a gente fala, já que é lei, então a gente tem que cobrar que essa lei seja cumprida, a gente estava conversando sobre isso. Não é uma lei obrigatória, né? Então isso dificulta, isso cria uma barreira. Eu acho que quando a gente fala de reforma política, foi interessante até tocar nesse assunto, porque a gente defende o financiamento público, né? As campanhas, elas são muito caras, né? E até a gente que está escrevendo esse livro, né? Eu estou super envolvida na elaboração das herdeiras das sufragistas. Essa cultura patriarcal, a gente não muda a cultura do dia para a noite, né? Quando a gente fala em 82 anos de conquista de voto, em termos de história, né? Em termos de transformação da sociedade, é muito pouco.
né? Então, assim, quando a gente vê parlamentares, né, deputadas federais, senadoras, muitas assim entraram para a política, né? Assim, a principal motivação foi porque já tinham, né, em sua trajetória o engajamento em movimentos de resistência, né? A nossa presidenta, né, a Dilma Rousseff, ela participou de todo esse movimento estudantil de redemocratização da sociedade, ou tem uma característica que também é comum, né, que muitas entram na política porque o pai já é um político, então de uma certa forma ela está dando continuidade a um legado, a toda uma herança familiar, ou o marido, né, é uma liderança política na local. sociedade brasileira, no dia a dia, a mulher está muito próxima da política, na comunidade, em associações de bairro, né, nessa questão mais próxima, em sindicatos também, há muitas lideranças femininas. Agora, em relação à representação das mulheres, isso ainda falta muito a ser atingido. Agora, eu queria ouvir de você, José, se na verdade mais leis reservando cotas, novos projetos de lei, tentando abrir mais espaço para as mulheres, seria um dos caminhos, inclusive já respondendo a pergunta do Júnior Andrade aqui do Facebook. Obrigado, Júnior, pela participação. Olha, eu vou te responder, mas eu quero só, não é bem discordar, qualificar um pouco que a sociedade brasileira é patriarcal. Porque, como eu estava dizendo o seguinte, se na eleição passada 2/3 do eleitorado votarem em mulher, não é poucos países do mundo. Agora tem o Chile, que teve 100% de voto válido, porque tinha 2 mulheres no segundo turno. Então, não tem muitos outros países do mundo que tem 2/3 da população votando em mulher para a presidência da República. No Chile, só citando aqui, né, Michelle Bachelet sendo eleita novamente, né, no segundo mandato. E disputando com outra mulher no segundo turno. Né? Então é o seguinte, e é claro que essa coisa que a Cássia colocou, que quanto mais distante, mais difícil fica para a mulher participar, mas existe hoje uma quantidade muito grande de mulheres que são chefes de família, que moram sozinhas, que adotam casamentos do mesmo sexo, etc. E que, entendeu? Então, isso que já faz parte. Você teria um estoque, vamos dizer assim, de mulheres capazes de ocupar cargos no exterior e tal. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que simplesmente dizer que a sociedade brasileira é patriarcal não explica tão bem essa questão, porque, veja só, o Brasil perde para o Iraque, o Brasil perde para o Afeganistão, o Brasil perde para Sudão, para Moçambique, para Angola, participação das mulheres na política. Bolívia, então, na verdade, você está dizendo a sociedade brasileira tem evoluído com a participação das mulheres em diversas áreas, mas não na política. Se ela é patriarcal, se a sociedade brasileira é patriarcal, ela não é mais patriarcal do que essas outras que eu estou citando, isso que eu estou querendo dizer. E, no entanto, a gente está atrás, e muito atrás, de todos. Então, eu acho que tem alguma explicação a mais. Então, alguma outra reserva, ou novas leis, ou reforma política é um caminho? A explicação que eu tenho é fundamental, que ela está na estrutura partidária. Tá? A estrutura partidária, sim, eu acho que ela se pode dizer que ela é patriarcal, que ela é misógina, né? E que e é uma questão, por isso que eu acho que é um pouco mais do que patriarcal, porque, veja só, se eu sou deputado e sou homem e voto numa lei que vai ter paridade, metade da Câmara vai ser mulher, eu estou votando, eu estou perdendo o meu mandato, entendeu? Então, assim, é uma questão até de sobrevivência para o candidato que está lá, que é masculino. Quer dizer assim, você já tem uma tradição de um Congresso, de um Senado masculino, e que por uma questão até inicial, né, ele tende a continuar a ser masculino, né, pela própria estrutura de poder. Quem está lá no poder, na verdade, então, não quer largar o osso, né, como a gente diz popularmente. Você sempre percebe isso. Daí a importância do que eu falei, da Procuradoria, né, da Secretaria Especial, para afirmar, né, assim, na mesa da Câmara, por exemplo, até hoje, na composição da mesa diretora, até hoje, a gente só teve uma mulher, né, que foi na legislatura passada, que foi a deputada Rose de Freitas. Então, assim, eu concordo, né, com o colega, assim, que não isso se dá no meio dos partidos, no financiamento de campanha, mas, sim, ainda tem muita coisa que socialmente a gente precisa mudar, que a gente vê no dia a dia
nesse curso de gênero, né, que a Câmara está promovendo com essa ideia, a gente imagina que a educação é um meio também de você conscientizar. Aproveitar e botar na tela para você de casa poder acompanhar. A Cássia está falando de um curso disponível online, então na verdade agora já está em curso, já está acontecendo, mas você pode ter informações sobre esse curso aí no site da Câmara dos Deputados. Né, promovido pela Procuradoria, né, foi implementado com a nossa procuradora deputada Essione Barbalho, em parceria com o Banco Mundial e o Corpo Técnico da Câmara, né, nosso Centro de Formação e Treinamento, justamente trazendo toda essa trajetória, a história das feministas, né, os conceitos de gênero, a questão das desigualdades no mercado de trabalho, no parlamento, a gente discute toda essa questão, inclusive das pessoas poderem dizer por que na esfera política, né, tem todas essas dificuldades, e também a gente fala assim, no legislativo, de que forma nós, né, dentro do legislativo brasileiro, gestores, pessoas que cuidam da elaboração de leis, de projeto de leis, né, esses dias mesmo a gente teve a PEC das domésticas, né, a redação estava lá que passou, os trabalhadores domésticos, né, sendo que a grande maioria são mulheres, né? Então é algo assim cultural, né? Por que assim? Porque a sociedade coloca dessa forma, né? Então, a gente tem que rediscutir, na verdade, acho que cada um no seu dia a dia e rever de que forma a participação de cada um pode tentar inserir um pouco mais as decisões em relação a pautas que incluam diversidade, inclusive a questão das mulheres. Outra coisa importante, Cristiano, a gente está quase chegando no finzinho. Não é só uma pauta, a mulher não só trata da educação, ela trata também da economia, né? Então tem muita essa tendência, você pode ter complementado de temas femininos, e isso não existiu na Constituinte, mas ainda existe essa visão. Tem temas, comissões que devem ser discutidas mais pelas mulheres de educação, seguridade social e família, né? A gente não tem a mulher que foi presidente da comissão mista de orçamento. Claro. Não, que eu acho que a gente precisa, né, como eu falei, eu falo do lugar da resistência, né, de movimento feminista, a gente precisa democratizar mais esses espaços, né, acho que criar mais espaços de discussão, né, como você falou, tem mulheres que são lideranças de associações, tem espaço para isso ser discutido, acho que a gente precisa democratizar mais, abrir mais, né, esses espaços de discussão, e ele colocou, né, sem dúvida nenhuma, né, a eleição da Dilma como presidenta, né, isso foi extremamente significativo, inclusive ela indicou várias ministras de Estado, né, várias ministras no Poder Judiciário, mas na Câmara Federal, deputadas federais e senadoras entraram pouquíssimas. Então, acho que a sociedade pode não ser, o patriarcalismo pode não justificar tudo, mas ainda constitui uma barreira para nós mulheres em vários espaços de poder, não só no âmbito da política. Então fica essa reflexão aí para esse ano de 2014, ano de eleições. Vou aproveitar e mostrar para você no site do TSE, tem todas as informações sobre o calendário eleitoral desse ano. A gente vai continuar discutindo eleições aqui no Conexão até o mês de outubro, aí, quando acontecer as eleições no Brasil. Então, tse.jus de justiça.br é o site para você ter todas as informações. E é isso, né? Infelizmente o nosso tempo já voou. Quero agradecer também o Leandro Castro, Maria José Cordeiro, que mandaram perguntas para a gente. Não tivemos tempo aqui de lê-las no ar, mas está registrada a participação. Agradeço muito a vocês de casa. Obrigado a vocês que estiveram aqui comigo no estúdio hoje. Muito bom, a gente volta com mais Conexão, então, de segunda a sexta-feira ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises à 00h30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.